A sua Bíblia em Apocalipse 2, nós começamos essas mensagens já faz terceira semana. Estamos dando continuidade, então. E hoje nós vamos continuar com o mesmo pensamento, com o mesmo intuito, daquilo que o Senhor Jesus está preparando para a sua igreja. O Senhor Jesus está preparando a sua vida. E hoje nós vamos compartilhar um pouco, falar um pouco sobre o que o Senhor Jesus falou para uma igreja chamada de Esmirna. Está lá em Apocalipse 2, a partir do versículo 8. Quero que você abra a sua Bíblia, vamos acompanhar. O que diz a palavra? Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Espírito Santo de Deus, venha em nosso meio neste momento. Eu me desfaço de todo sentimento e pensamento, Senhor, e peço a Ti, Espírito Santo, que fale conosco as palavras que o Senhor tem no seu coração. Nos ensine aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Eu te peço, Espírito Santo, toma toda a direção. E eu declaro que todo coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra. E toda manifestação do inimigo seja cessada agora em nome de Jesus. E que haja os Teus anjos aqui conosco, nos dando a entender o que o Senhor tem a nos falar. Amém. Amém. Queridos, essa igreja de Esmirna, ela significa mirra. Mirra é um tipo de resina perfumada produzida pela árvore do mesmo nome ao ser ferida. Então, mirra é uma resina que sai de uma árvore quando essa árvore é ferida. A mirra é usada na produção de perfume. Foi também um componente do óleo da unção na época de Moisés. E um dos presentes levados pelos magos ao menino Jesus. Se vocês lembram da história, todo mundo deve conhecer bem, Natal, os magos levaram ouro, incenso e mirra, já predizendo o que o Senhor Jesus teria que passar. A substância tornou-se símbolo de amargura e sofrimento. O nome daquela cidade da Ásia Menor era bastante adequado à realidade da igreja que ali se encontrava. Um povo sofredor que, em meio às aflições, exalava o bom perfume de Cristo. O Senhor Jesus está preparando a sua igreja. Ele está preparando a sua noiva. E nós lançamos o desafio desde o começo dessas ministrações, da qual iria nos colocar como foco aquilo que Jesus disse às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse, mas não só a essas 7 igrejas, mas a igreja de hoje. Porque o que ele disse a essas 7 igrejas, podemos colocar como 7 tempos ou 7 eras, tem a ver conosco. E o Senhor Jesus estava preparando a sua igreja, cada uma ao seu estilo, cada uma ao seu modo de viver, preparando a sua igreja, a sua noiva, para se encontrar com Ele. Então nós hoje vamos comentar um pouquinho da forma que essa igreja trabalhava, lidava, e o que o Senhor Jesus falou para essa igreja, e o que o Senhor Jesus vai falar com essa igreja local hoje ao seu coração.
essa é uma das igrejas, tanto essa e mais a de Filadélfia, foram as únicas duas igrejas que não receberam repreensão do Senhor Jesus. Elas só receberam elogios. Das 7, 5 receberam repreensões, às vezes bastante duras, mas também receberam direção. E essa de Esmirna e também a de Filadélfia receberam apenas elogios e nenhuma repreensão. Quem dera nós pudéssemos também ser uma igreja como essa, de o Senhor Jesus aparecer em nosso meio e nós recebermos só elogios. Mas tem um motivo pela qual ela recebeu apenas elogios. E é o motivo pela qual nós não estamos com nossos ouvidos atentos, muitas vezes, nem o nosso coração aberto, muitas vezes, para entender esses motivos. O motivo pela qual você olha uma aliança de ouro e a qualifica como melhor ou pior é o refino do ouro. E a situação para que esse ouro seja refinado é pela maior pressão e pelo maior calor que ele passa. Da mesma forma, essa igreja, ela recebeu ela recebeu apenas elogios e nenhuma repreensão, porque ela passou pelo refino do fogo do Espírito Santo. E esse fogo do Espírito Santo que essa igreja passou, era em todas as áreas, tanto na área... Acho que desligou. Vocês estão ouvindo? Mas não é o microfone, não. Não? Está baixo, acho que está baixo o microfone. Bom, vamos lá. Com ou sem microfone vai dar certo. Acho que aumentou um pouquinho agora. Então, o motivo pela qual essa igreja recebeu esses elogios é porque ela passou por esse fogo. E esse fogo, o que hoje muitas das nossas igrejas clamam, é de fogo por avivamento. E isso é maravilhoso. Nós temos que buscar realmente pelo fogo do avivamento através do Espírito Santo. Mas o fogo também não traz apenas avivamento. E para que o fogo traga avivamento, ele traz primeiro arrependimento. Ele traz primeiro purificação, santidade. E é isso que essa igreja passou bastante. E nós queremos comentar isso um pouquinho nessa manhã. A igreja de Esmirna é uma das duas que não recebeu repreensão, já falei. Jesus anima e encoraja sem oferecer nenhuma crítica. Como ele está preparando essa noiva, sua noiva, para se encontrar com ele? Então como é que ele está preparando? Qual é o segredo? Eu vou começar ali pelo versículo 8. Primeiro, Jesus começa encorajando a igreja. Sou o primeiro e o último. Isso revela seu controle e poder sobre tudo e todos. Revela que ele já estava aqui antes de tudo e estará após tudo terminar. Então ele começa consolando essa igreja. Ele diz para essa igreja: eu sou o primeiro e o último. Eu estou com vocês. Eu estou no controle e no comando. Fique em paz, é o que ele está dizendo em outras palavras. Irmãos, antes de o Senhor Jesus, antes de Deus, lá em Gênesis dizer assim: haja luz, o Senhor Deus disse: haja cruz. Tudo já estava preparado, tudo já estava determinado. Então o que o Senhor Jesus está dizendo para a sua igreja é: eu estou no começo, e eu estou no fim, e eu estou também no meio. Estou em todo o tempo. Ele está cuidando, está encorajando a sua igreja. Isso nos traz esperança, porque durante o caminhar da nossa vida, há muitas lutas, muitas dificuldades, muitas tribulações, e nós como cristãos sofreremos ainda muito mais tribulações e lutas, porque este mundo jaz no maligno, e nós somos uma afronta contra o maligno. Nós lutamos contra tudo que é do diabo, de Satanás. Então, passamos por essas situações. Então, Jesus está dizendo para essa igreja: eu estava no começo e estou no fim. Estou cuidando. É razão de nós termos esperança. O que mais ele disse? Que morreu e tornou a viver. Revela a sua ressurreição. E que como ele, iremos um dia ressuscitar com um novo corpo e estaremos junto com ele para sempre. Mostra também que há uma esperança de vida eterna.
E apesar de todo o sofrimento e angústia do mundo presente e dos cristãos daquela época que sofriam perseguições, seria um estímulo a se manterem firmes e fiéis. Um dia ressuscitaremos e viveremos com Ele eternamente. Em 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós precisamos aguardar essa segunda vinda de Jesus e a ressurreição que nós teremos com Ele. Nós temos que não nos mirar apenas nestes poucos anos de vida que aqui vivemos nessa terra. Nós temos que ter isso em nosso coração o tempo todo, essa esperança do retorno de Cristo e do nosso encontro com Ele e de nossa vida no futuro com Ele na eternidade. Em 1 Coríntios 15, 42 a 44 diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita em corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Então o Senhor Jesus está animando essa igreja e dizendo para essa igreja hoje também: há uma esperança da glória. Ele está preparando a sua noiva para isso, para que ela se encontre com Ele um dia. O que mais Jesus mostrou a essa igreja? Aqui começa talvez um dos segredos, ou as condições, ou as qualificações, ou as situações da qual essa igreja não recebeu repreensão. É porque ela já tinha passado por um refino pelo fogo tão profundo que as impurezas dessa igreja já tinham sido limpas. Olha o que o Senhor Jesus diz para ela no versículo 9 de Apocalipse 2: conheço as tuas aflições ou tribulações e a sua pobreza, mas o próprio Jesus diz: você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Então, quando Jesus diz assim: conheço a tua tribulação, Jesus, no meio dos candeeiros, viu o sofrimento dos seus seguidores, da mesma maneira que ele se compadeceu dos angustiados na terra durante o seu ministério. Ele olhou com compaixão para aqueles que sofriam em Esmirna, e ele olha com compaixão para aqueles que sofrem hoje, para aqueles que passam situações e tribulações hoje. Mesmo assim, ele não os poupou de toda dor. Como veremos no versículo 10, a palavra tribulação aqui significa pressão que vem de fora. Ou seja, essa igreja passava por muitas tribulações, por muitos desafios. Principalmente quando diz que ela estava no lugar onde a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Então ela estava num lugar onde blasfemavam demais e falavam contra o Evangelho. Mesmo assim, essa igreja resistia a essas lutas. Mesmo assim, essa igreja suportava essas tribulações. Então essa igreja passou por esse refino, pelo fogo. O que mais? Jesus fala sobre a sua pobreza: mas tu és rico. Apesar de morar em uma cidade próspera, os cristãos em Esmirna eram pobres. Provavelmente sofriam discriminação por causa da sua fé, e assim se tornaram pobres. É bem possível também que tivessem sacrificado seus recursos em prol do Evangelho, como os macedônios fizeram para alguns irmãos, ajudar alguns irmãos necessitados alguns anos antes. Mas a pobreza material não tem importância quando há riqueza espiritual. A situação dos discípulos em Esmirna era muito melhor do que a da igreja de Laodiceia, que é a 7ª igreja, que se achava rica, mas tinha uma pobreza espiritual enorme. Então há uma diferença aqui muito grande. A igreja de Esmirna, que era pobre,
O próprio Senhor Jesus dizia que ela era rica. E a igreja de Laodiceia, que dizia que era rica e tinha tudo e que nada faltava, tem aquele versículo famoso, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e se você deixar entrar, entrarei e cearei contigo. Ou seja, Jesus estava para fora da igreja. De que adiantava a igreja de Laodiceia ter um templo lindo, bonito, grande, maravilhoso, tudo arrumadinho? De que adiantava os cristãos de Laodiceia terem o seu carro do ano, a sua casa própria e o seu negócio render milhões? De que adiantava essa igreja ter tanta condição financeira se ela não tinha o essencial? Se ela não tinha o Espírito Santo? Se ela não tinha Jesus dentro da igreja? Porque Jesus estava fora. Ele dizia, eu estou na porta, eu estou batendo para entrar. Ele estava lá fora. Já essa igreja de Esmirna não. Jesus estava ali dentro, atuando, trabalhando, fazendo. Que lado que Jesus está na sua vida? Ele está do lado de dentro do seu coração ou do lado de fora? O que você tem feito? O que Ele está fazendo em você e por você e através de você? Hoje nós vivemos nesse tempo. Nós vivemos na era do período da igreja de Laodiceia, dessa igreja rica, dessa igreja próspera, dessa igreja que não tem falta de nada, mas tem falta do principal, do próprio Senhor Jesus. Hoje muitos estão indo na igreja em busca do quê? Da sua bênção. Em busca do quê? Da sua cura, da sua prosperidade. E será que eu e você também, muitas vezes não viemos para a igreja em busca disso também? Faça você mesmo a sua reflexão, que eu vou fazer a minha. O que é que você veio buscar na igreja? Se não for nada diferente que Jesus, algo está errado conosco. O único foco de nós estarmos na igreja é glorificar a Deus, é sermos salvos por Jesus. E o resto, as obras, os trabalhos e tudo mais é uma consequência. E isso é maravilhoso. Mas quando o inverso acontece, isso se torna uma tragédia. Quando o inverso acontece, quando a pessoa vem na igreja para fazer isso ou aquilo, para se mostrar diante das pessoas, ou para enriquecer, ou para receber isso ou aquilo, então Jesus está do lado de fora. E aí vem Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. É o que ele disse para a igreja de Laodiceia, mas nós estamos vendo a igreja de Esmirna, que é uma igreja que tinha Jesus dentro do templo e dentro dos corações. E eu creio que essa igreja também é assim. Eu creio. E se tiver faltando alguma coisa, o Senhor vai arrumar, vai consertar. O nosso motivo, a nossa motivação para estar na igreja é Jesus. Só Jesus. Essa igreja podia dizer, como nós vimos agora há 2 dias atrás, independência ou morte. Não podia? Podia dizer independência do mundo, independência de Satanás, ou não vale a pena viver. Mas ela também poderia dizer dependência ou morte, dependência de Jesus, dependência do Espírito Santo, ou senão não teria sentido. O que mais Jesus disse a essa igreja? Não tenhas medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Não temas as coisas que tens de sofrer. O conforto oferecido por Jesus não é um livramento do sofrimento, mas é um livramento no sofrimento. Entendeu isso? Nós não seremos livrados do sofrimento, mas seremos livrados no sofrimento. É nesse tempo, nesse momento, que vem sempre o consolo, a ajuda e o livramento das mãos do Senhor Jesus. E essa igreja, apesar de todo o sofrimento, ela recebeu essa ajuda do Senhor Jesus. Por isso, eu volto a dizer que ela não recebeu nenhuma repreensão, que era uma igreja provada no fogo. João Batista, quando pregava, ele dizia assim: eu batizo vocês em água, mas virá um maior do que eu, e batizará vocês no Espírito Santo e com fogo.
Não vamos entrar em pensamentos diversos, mas ser batizado no Espírito Santo é ter o Espírito Santo cheio dentro de você. Quando nós batizamos na água, nós nos afundamos na água. E quando nós, junto ali, batizados no Espírito Santo, estamos imersos nele até a tampa. Mas João Batista disse também, e seremos batizados com fogo. Esse fogo é o que o Senhor Jesus precisa passar pela igreja. Não é um fogo, como dizem muitos, de avivamento tão somente, como eu falei há pouco, mas é um fogo de purificação, é um fogo de limpeza, é um fogo que vai arrancando de mim tudo que não presta, para que daqui a um tempo, a hora que Jesus voltar, Ele chegue diante de nós, de cada um individualmente, e diga: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu vi você, servo bom e fiel, e você foi fiel até a morte, então eu dar-te-ei a coroa da vida. Então o batismo de fogo tem a ver muito com isso, com a limpeza, com a purificação, com tirar tudo aquilo que é de mim mesmo, que não presta. Essa igreja recebeu o elogio, porque ela se deixou passar pelo fogo. Será que as nossas orações são muito mais: Senhor, me livra dessa situação? Não é geralmente assim. Eu também me pego passando por isso, eu sei. Mas as nossas orações poderiam ser muito mais também: Senhor, ainda que eu passe por isso, dá-me força e condições para vencer, continuar, resistir até o fim. Nossos focos estão errados. Nossos pensamentos precisam mudar. Renovar a nossa mente, conforme diz lá em Romanos 12, 2. Para que a gente conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O que mais essa igreja, então, foi elogiada? Ele anima os discípulos em Esmirna a não desistirem diante das tribulações que viriam logo. Covardes não têm esperança em Cristo. Pessoas que fogem da sua responsabilidade diante de Jesus, por medo de sofrer, não são dignas da comunhão com Ele. Pessoas que ensinam que o servo fiel será próspero e livre de sofrimentos nesta vida, não acreditam nas palavras que Jesus mandou à igreja de Esmirna e à igreja como um todo. O diabo está prestes a lançar em prisão alguns de vós. O diabo é visto como fonte de perseguição. Alguns seriam presos, provavelmente aguardando julgamento e possível morte. Ou seja, nem sempre o que o diabo faz com as pessoas é porque ele está te atacando. Às vezes o próprio Deus permite que Satanás coloque alguma tribulação ou situação para nós passarmos, para que a gente seja purificado. Isso que essa igreja passou. Às vezes alguma situação que nós vamos passar de sofrimento, de morte, ou de doença, às vezes alguma situação, é o próprio Deus que permitiu que nós passássemos para que a gente seja purificado. Essa igreja passava por isso. Hoje o Evangelho prega diferente. O Evangelho como um todo por aí prega muito diferente. Mas não é assim que o Senhor Jesus pregou. Ele disse que estaria conosco todos os dias, nos livrando, nos ajudando. Para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O efeito da tribulação seria o de provar a fé desses cristãos. A sua lealdade a Cristo seria testada sob ameaças de morte, mas a perseguição não continuaria para sempre. 10 dias sugere um tempo curto, mas completo. Seria uma aprovação completa, mas teria um fim. Depois a palavra diz: ser fiel até a morte. O fim dessa perseguição para alguns poderia ser a própria morte. Mesmo assim deveriam ser fiéis. Às vezes arrumamos qualquer desculpa para não fazer algo que Deus pede,
Mas nada, nem a nossa própria vida, deve ser mais importante do que a fidelidade a Deus. E dar-te-ei a coroa da vida. A palavra coroa refere-se à coroa da vitória. A coroa da vida vem de Deus, o único que pode dar a vida. Aqueles que amam a sua vinda, a vinda de Jesus, receberão a coroa da justiça. Em 1 João 1,2 diz assim: o que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Embora pareça difícil entender esse histórico, entender essa explanação, é necessário passar por situações de tribulações e aflições. A própria palavra diz: tende por muita alegria passar por várias aflições e provações. Podemos compreender melhor quando olhamos para o bom pastor, que leva suas ovelhas a pastos verdejantes, conforme vemos em Salmos 23. Todos conhecem o Salmo 23. Não vou ler ele agora, apesar de ser bem curtinho. Eu só vou fazer uma explicação rápida. Muitas vezes nós achamos que passar pelo deserto é um momento de tribulação grande da nossa vida. Em parte é. Mas a história do bom pastor, ela é relatada em cima daquilo que acontecia no Velho Testamento, quando os pastores pastoreavam as suas ovelhas. Como é que funcionava? Os chamados beduínos, pastores, então tinham o aprisco das ovelhas. Mas naquele aprisco não tinha pasto, nem comida, nem água. E os pastores precisavam trazer as suas ovelhas caminhando pelo deserto, até chegar ao oásis, até chegar ao lugar que tinha pastos verdejantes e água. E quando era no fim da tarde, ou quase no fim da tarde, esses pastores traziam de volta as suas ovelhas para o aprisco. Isso tem a dizer para nós, irmãos, que este mundo é o deserto. E que todos os dias, o Senhor Jesus, como pastor supremo, Ele precisa pegar nós, que somos suas ovelhas, e tirar do seu aprisco. Só que Ele vai levando as suas ovelhas pelo deserto, e Ele está junto. Ele não deixa que os lobos ataquem. Ele não deixa que os leões as comam. E Ele leva as suas ovelhas até chegar aos pastos verdejantes. No entanto, no final da tarde, essas ovelhas precisam voltar ao seu aprisco, passar pelo deserto de novo. Ou seja, o deserto é esse mundo. O deserto nas nossas vidas é todo dia. Mas o pastor está junto, cuidando para que o lobo não ataque, cuidando para que as onças, os leões não ataquem. O pastor está junto. E quando uma dessas ovelhas se machuca, o pastor carrega a sua ovelha nas costas. E quando também uma dessas ovelhas tenta fugir para longe, sabe como é que eles faziam? Isso é história real. O pastor ia até lá e quebrava as pernas da ovelha, para que ela não fugisse para longe. Há momentos na nossa vida que nós sempre estamos passando pelo deserto, mas Jesus está conosco. E há momentos que a gente não aguenta mais o calor do deserto, não suporta mais a areia nos olhos, e nós queremos fugir, achando que nós vamos encontrar um melhor lugar do que Jesus tem para nós. Mas não! Ele sabe o lugar certo. E nesses momentos que nós queremos fazer as coisas por nossa própria conta e risco, que nós queremos fazer as coisas sem consultar o Senhor Jesus, que nós queremos procurar um melhor lugar, uma melhor igreja, uma melhor casa, um melhor trabalho, sem saber qual é a vontade dEle, porque às vezes a vontade dEle é você ficar naquele pior trabalho mesmo, para que você seja luz e sal naquele lugar. Às vezes a vontade dEle é você ficar naquela igreja mesmo, nessa igreja mesmo, para que você seja lá, sal e luz nesse lugar. Nem sempre a vontade dEle é que você vá para lá ou para cá, ou decida por sua própria conta. Na verdade, isso não é a vontade dEle.
E quando isso acontece, quando nós decidimos por nossa própria vontade, por nosso próprio risco, Ele precisa quebrar as nossas pernas. E aí nós choramingamos, não é? Porque o Senhor Deus deixou eu passar por isso. Você consultou a Ele? Por que eu me casei com essa maravilhosa mulher? Foi você que decidiu, perguntou para Ele se era para ser ela? Né? Foi você que escolheu. Eu escolhi a minha e não me arrependi. Nós tomamos as nossas decisões e depois culpamos a Deus, dizendo: por que Deus permite as guerras? Por que Deus permite a fome? É porque talvez você não ajuda quem está com fome, não sei. Por que Deus permite que isso ou aquilo? Quando a pergunta é: o que o Senhor Jesus quer que eu faça? Então o bom pastor quebra as pernas. Mas quando ele quebra as pernas, ele a enfaixa. E ele carrega durante dias e dias sobre os teus ombros. Quando o Senhor Jesus precisa nos quebrar as pernas, Ele nos carrega sobre os teus ombros, para que a gente chegue nos pastos verdejantes. E nós só deixaremos de passar pelo deserto quando estivermos com Ele na glória. Por isso que Ele precisa nos preparar agora, para que a gente não se desvie por completo. Essa é a história do bom pastor. Eu espero que vocês lembrem bastante disso. Já estou quase terminando, irmãos. Mais 2, 3 minutos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O que é a segunda morte? Apocalipse 21, 6 a 8, diz assim: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, diz a palavra de Deus. Tem mais um texto em Apocalipse 26 que diz: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com Ele durante 1000 anos. E um terceiro texto que fala sobre a segunda morte, que diz em Apocalipse 20, 14 e 15: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi o lugar onde a pessoa vai. E há uma segunda ressurreição. Nós temos que participar da primeira. E há uma primeira morte e uma segunda morte. Nós não podemos passar pela segunda morte. E isso que o Senhor Jesus promete a essa igreja: o vencedor, de modo algum, sofrerá a primeira morte. Se você quer ser vencedor com Cristo e não passar pela segunda morte, você precisa entender que vai haver momentos difíceis na vida, que vai haver tribulações, que o fogo vai te provar, mas também o fogo vai te aprovar. Amém? É isso que Ele tem para nós. Como será a minha vida com o Senhor Jesus? Eu não tenho como saber, eu só posso imaginar. Será o melhor e maior do que tudo que pensei e sonhei. Esses da igreja de Esmirna estavam prontos e Jesus quer preparar sua noiva como essa igreja para se encontrar com Ele e estar eternamente com Ele. Eu não sei se você está pronto ou não. Às vezes a gente acha que está. Às vezes a gente acha que não está. Mas uma coisa é certa: todos nós temos que nos preparar. E como nos prepararemos? Deixa o fogo passar. Deixa o Senhor te purificar. Fala como o salmista falava: Senhor, olha em mim e vê se há algo impuro. Vê se há algo que precisa ser mudado, transformado, restaurado. Olha os meus caminhos. Nós precisamos estar sempre refletindo. Mas não só refletindo, mas também executando, fazendo. É isso que o Senhor nos chama. Eu peço que nesse momento você tire alguns minutos de oração
Eu vou colocar uma música de fundo para a gente ouvir. E você ora e fala com o Senhor. Senhor, me prepara. Eu quero estar pronto para me encontrar contigo. Eu não sei se você um dia já se entregou de verdade a Jesus. Se você já se entregou ao Senhor. Se não fez ainda, esse é o momento também. Então o meu chamado, o chamado do Espírito Santo para você nessa manhã é: entregue-se a Jesus. Ore a Ele agora. Se você já se entregou a Jesus, o segundo chamado é: arrepende-se. Volte a praticar as primeiras coisas. Vamos ter esses 4 minutinhos finais de reflexão enquanto toca uma música. E nós podemos então orar nesse sentido. Jesus está preparando a sua noiva. Ele está nos preparando para o encontro com Ele. Como então será quando ao teu lado eu andar? Eu só posso imaginar o que sentirei quando eu tocar a face do meu Rei. Eu só posso imaginar. Posso imaginar cercado por tua glória. O que eu vou sentir? Será que eu vou dançar? Ou de joelhos vou cair? Vou gritar em tua presença? Ou em silêncio vou ficar? Cantarei aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. E o dia vai chegar diante do Senhor. Vou me encontrar. Eu só posso imaginar. Que prazer será com os anjos te exaltar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que eu vou dançar? Ou de joelhos vou cair? Vou gritar em tua presença, ou em silêncio vou ficar? Cantarei aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Yeah. Eu só posso imaginar. Yeah. Cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que eu vou dançar? Ou de joelhos vou cair? Vou gritar em tua presença, ou em silêncio vou ficar? Cantarei aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Oh, eu só posso imaginar. Só posso imaginar, yeah. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar quando te adorar, tudo que eu farei para sempre.
posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar.